Irmãos, essa palavra, né, é uma palavra interessante. Por que ela é interessante? Porque aqui, em 1 Crônicas, capítulo 21, vai dizer que então Satanás se levantou contra Israel e incitou Davi a numerar o povo. Ou seja, incitou. Mas abra a sua Bíblia em 2 Samuel, capítulo 24. Segundo Samuel, capítulo 24, que é a mesma passagem, mas falada de forma diferente, que vai dizer assim, ó: e a ira do Senhor se tornou a acender contra Israel, e ele incitou a Davi contra eles, dizendo: vai, numera a Israel e ajuda. Ou seja, nós vemos que em uma passagem nós vemos que Satanás incitou a Davi, e na outra nós vemos na primeira passagem que fala que o Senhor acendeu a ele. Entenda que não há uma contradição nenhuma em nem a outra. Por quê? Porque entendemos que Deus ele sempre está no controle de todas as coisas. Ou seja, então o que entendemos quando, por que eu li Crônicas para você entender? Porque ele fala que Satanás ele incitou a Davi, mas só que para ele incitar a Davi, ele precisa da permissão de Deus, do Senhor. Então é por isso que uma palavra vai dizer o Senhor e a outra vai dizer o inimigo, porque o inimigo ele vai agir na vida de Davi, mas por permissão de Deus. Ou seja, Deus ele permitiu que aquilo acontecesse para que viesse ser incitado. E muitas vezes o inimigo ele está ao nosso derredor, como diz a palavra, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Então muitas vezes, se nós não vigiarmos, o inimigo ele pode nos tragar. Mas sabe o que é interessante? Porque aqui vai nos falar sobre o receamento, ou seja, sobre a contagem do povo de Israel, em uma palavra mais fácil para nós entendermos. E eu fui pesquisar um pouco sobre isso, porque aqui fala sobre o pecado de Davi. Mas não diz por que ele pecou. Diz que ele pecou em fazer a contagem do povo de Israel. Mas abre a sua Bíblia, só para nós entendermos um pouco. Livro de Êxodo, capítulo 30. E o versículo 11. Só para você entender essa mensagem. 30:11 vai dizer assim: e falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: quando tomares a soma dos filhos de Israel, conforme a sua conta, cada um deles dará ao Senhor o resgate da sua alma. Quando os contares, para que não haja entre eles praga alguma, quando o contares, isto dará a todos aqueles que passar ao arrolamento a metade de um ciclo, segundo o ciclo do santuário. Este ciclo é de 20 geras, metade de um ciclo é a oferta ao Senhor. Qualquer que entrar no arrolamento de 20 anos para cima, dará a oferta alçada ao Senhor. O rico não aumentará, e o pobre não diminuirá da metade do ciclo, quando derem a oferta ao Senhor para fazer expiação por vossas almas. E tomarás o dinheiro da expiação dos filhos de Israel, e os dará ao serviço da tenda da congregação, e será para memorial aos filhos de Israel diante do Senhor,
para fazerem expiação pelas vossas almas. Então entenda que a contagem já era um decreto por Moisés, colocado nas leis. Então Moisés ele vai dizer, Deus fala para nós, Moisés, todas as vezes que o povo de Israel ele for contado, de 20 anos para cima, porque esse era a contagem daqueles que poderiam participar da guerra. Jovens de 20 anos para baixo não ia à guerra, somente de 20 anos para cima. Então ele diz assim, para que não haja uma maldição no meio do povo, para que não haja uma praga, todas as pessoas elas teriam que dar 6 gramas, ou seja, metade de um ciclo. O rico não ia dar mais, e o pobre não ia dar menos. Todos iam dar iguais. Então, quando você lê aqui, e você vai lá e lê Davi, você diz assim, mas que pecado que Davi fez, se isso estava na lei? Se a contagem era uma determinação por Deus. Deus aqui determinado, olha, vai haver o tempo que vocês vão contar o povo. Abre a sua Bíblia só para você entender, livro de Números, capítulo 1, a primeira contagem do povo. Números capítulo 1, e versículo 1, que vai dizer assim, ó. Falou mais o Senhor a Moisés no deserto do Sinai, na tenda da congregação, no primeiro dia do segundo mês, do segundo ano da sua saída do Egito. Fazia 2 anos que eles haviam saído do Egito. Tomai a soma de toda a congregação dos filhos de Israel, segundo a sua geração, segundo a casa dos seus pais, conforme o número dos homens de todo varão, cabeça por cabeça, de idade de 20 anos para cima, todos que saem à guerra em Israel. A este contarei segundo os seus exércitos, tu e Arão. Então essa foi a primeira contagem do povo de Israel. Fazia 2 anos que eles haviam saído do Egito, e Deus disse assim, Moisés, conta o povo. Vê quanto o povo tem, eu preciso de uma contagem. E a Bíblia vai dizer assim que a contagem total, né, dessas pessoas, só de um homem de 20 anos para cima que podia sair da guerra. Não era contado mulheres, nem crianças, nem idosos e pessoas menos de 20 anos. E a Bíblia vai dizer que foram 603.555 homens foram contados. Só que o interessante que aqui não há erro nenhum, não há falha nenhuma. Por quê? Porque Moisés ele estava cumprindo uma lei, ao qual nós lemos lá em Êxodo 30, que podia ser contado o povo, que podia contar o povo. E Moisés ele fez o quê? Ele contou, fez uma contagem e trouxe o número dessas pessoas. Então entenda que Moisés ele estava apenas cumprindo a lei. E qual foi a segunda vez? A segunda vez está em Números capítulo 26. Número capítulo 26, e versículo 1. Aconteceu, pois, que depois daquela praga, falou o Senhor a Eliezer, filho de Arão, e ao sacerdote, dizendo, tomai a soma de toda a congregação dos filhos de Israel, da idade de 20 anos para cima, segundo a casa de seus pais, todos que em Israel vai para o exército. Falaram, pois, Moisés e Eliezer, o sacerdote, aos cabeças de Israel nas campinas de Moabes, ao pé do Jordão de Jericó, dizendo, contai o povo da idade de 20 anos para cima, como o Senhor ordenara a Moisés e aos filhos de Israel que saíram do Egito. Entenda que essa segunda contagem ela acontece 38 anos
anos depois. Ou seja, 38. E vai dizer assim que ela acontece depois de uma praga. Essa praga morreram 24 mil pessoas. E foi uma praga a qual eles se deitaram com as moabitas. Ou seja, eles se contaminaram. Então entenda que Moisés ele faz dois exemplos, duas contagens. E a Bíblia não vai dizer que Moisés ele cometeu erro. Só que a Bíblia vai dizer que Davi ele pecou em contar o povo. E o que nós aprendemos com esta lição? Voltamos ao capítulo, abra em Samuel, capítulo 24. 2 Samuel. E agora nós vamos analisar a passagem aqui. Só para você entender, ou seja, então contar o povo não era errado. Era uma ordem de Deus. Fazer a contagem do povo de guerra era uma ordem de Deus. Só que a Bíblia vai dizer aqui que nós podemos entender algo diferente. Porque as duas vezes que Moisés ele contou o povo, quem que mandou ele contar? A Bíblia vai dizer que foi o Senhor. O Senhor disse assim: Moisés, conta o povo. Só que nessa passagem, quando nós vemos, a Bíblia vai dizer que não foi o Senhor que mandou ele contar, mas a Bíblia diz que foi Satanás que o incitou a fazer aquilo. Então o que nós podemos entender com esta passagem? Nós podemos entender duas coisas. Que uma coisa é eu conhecer o que é certo, e a outra coisa é eu fazer o que é certo, mas com um propósito errado. Fazer o que é certo, mas com um propósito errado. Porque as duas vezes que foi contado, creio eu, que como Moisés tinha dado a lei, cada um deles pagou metade do ciclo ao tabernáculo. Porque lembra que a lei era toda vez que contasse, para que não houvesse praga, contribua. O rico não dá mais e o pobre não dá menos. Vai ser estipulada. Esta oferta era levada até o tabernáculo e era feita a manutenção e as coisas que os sacerdotes precisavam. Então, creio eu que nessas duas vezes, a Bíblia não vai dizer, eu creio, mas como Moisés ele era rigoroso de acordo com a lei, creio eu que nas duas vezes que Moisés contou o povo contribuiu. Tiveram que fazer o quê? A contagem devolveu, ou seja, ele era listado, ele pagava a sua contribuição, depois de 20 anos. O alistamento chegava e ele contribuía 6 ciclos para o tabernáculo. Mas nós entendemos aqui que a Bíblia vai dizer que Joabe, ele ainda lembra quem? Lembra Davi. O que Joabe vai dizer para Davi assim, 24:2? Disse, 24:3, então disse Joabe ao rei: ora, multiplique o Senhor teu Deus a este povo 100 vezes tanto, quanto agora é aos olhos do rei meu Senhor. Ou veja, mas porque o desejo do rei meu Senhor é este negócio? Por que o rei está querendo contar o povo? Porque aos olhos de Joabe aquilo pareceu o quê? Errado. Por que pareceu errado? Porque não tinha uma necessidade. Entenda isso. Quando Moisés contou o povo, é porque o povo tinha saído do Egito depois de 2 anos. Ele contou os de 20 anos para cima, porque ele estava se formando no exército. E a segunda vez que ele conta o povo é um propósito. Os de 20 anos acima que saíram do Egito já tinham morrido tudo. E ali estava nascendo uma nova geração. Então Deus ele diz, conta essa nova geração. E na segunda contagem que ele contou, a Bíblia vai dizer que deu 601 mil pessoas, 730 mil pessoas. Então entenda que as duas vezes havia um propósito e um objetivo. Só que quando Davi ele pede para Joabe diz assim: mas por que nós vamos contar o povo? Não tem um propósito, não tem um objetivo. Se você for entender o contexto, você vai entender que Davi ele havia acabado de guerrear com os filisteus,
tinha acabado de vencer todos os seus inimigos, o seu exército se tornou mais poderoso, porque Deus era com ele. Mas o que Davi ele fez? O inimigo espitou no coração para ele contar. Isso é algo que eu creio. É porque muitas vezes nós deixamos o orgulho tomar conta do nosso coração. Então Davi ele queria contar para quê? Para ele se gloriar do exército que ele tinha. Só que ele não sabia que era o Senhor que era dono daquele exército. Ele não tinha que se gloriar no número, porque não era o número que dava vitória. Quem dava vitória era Deus. Então entenda que ele estava fazendo certo, mas com um propósito errado. E eu entendi, quando eu estava lendo e meditando nesse texto, eu entendi algo importante, irmãos. Tem muitas pessoas fazendo certo, mas com um propósito errado. E muitas vezes a pessoa ainda se gaba e diz, mas eu estou certo. Mas mal ela sabe que Deus conhece o quê? O propósito do coração. A intenção. O propósito de Davi era certo, podia fazer o iniciamento, era a lei, mas o propósito que ele estava fazendo era errado. O próprio Joabe diz, não, mas eu não concordo aí. Só que a Bíblia vai dizer que a sua palavra não prevalece contra o rei. Ele diz, não, mas eu estou dando a minha palavra, eu quero que cumpra. Você entendeu? Muitas vezes, Joabe ele estava tentando alertar, mas Davi estava dizendo, quero que cumpra a minha palavra. Não, é para cumprir. E não é assim muitas vezes. Nós vemos que as pessoas estão andando em um caminho errado, em uma direção errada, seja ele quem for, você vai tentar aconselhar, diz, não, mas eu quero assim. Eu vou fazer assim. Eu quero tomar essa direção, é isso que eu vou fazer e acabou, não quero que ninguém fale nada. Mas muitas vezes mal a pessoa sabe que quem incitou para fazer isso, quem que foi? Satanás. Que coloca no coração. Mas entenda que sempre Deus vai levar alguém para alertar. Vai dizer, olha, não é assim. Olha, é daquele jeito. Entenda que Davi, ele não quis ouvir. Ele tomou a decisão dele, sabe por quê? Porque a Bíblia vai dizer que o Deus desse século, ele cega o nosso entendimento. Então, quando ele cega o entendimento, não há palavras boas e palavras certas que vai fazer os olhos serem abertos. Então, Davi ele estava com os seus olhos espirituais fechados. Entenda que Davi ele era um homem segundo o coração de Deus. Mas ele não conseguiu, o inimigo conseguiu enganar. Por quê? Do orgulho, olha, eu tenho um exército, eu venci os filisteus, eu venci todo mundo, conquistou todas as terras, estava num tempo de paz, ninguém ousava lutar contra Israel, porque o exército era grande, mas não era o exército que era grande. Era o Senhor que era grande sobre Israel. E Davi, ele sabia muito bem disso. Mas por um momento, quando o inimigo, ele incita, ele coloca orgulho, diz, olha, como você prega bonito. Olha como você ora bonito. Olha como você é usado na profecia e na revelação. Olha como você faz. Muitas vezes o inimigo ele vai incitar. Daí a pessoa começa a fazer o quê? Encher de orgulho e dizer, não é verdade. Se não for eu, não vai acontecer nada. Se não for eu, não acontece nada. Deus precisa de mim. Não, é eu que faço todas as coisas. É onde o inimigo muitas vezes mais mal, a pessoa percebeu que o inimigo o incitou a ele colocar aquilo no coração. E ele começa a tratar as pessoas com arrogância, começa a tratar as pessoas com soberba, começa a olhar com olhos altivos, começa já a se encher e a se achar que é alguma coisa. Mas mal ele sabe que o Senhor está contra ele, porque o inimigo estava incitando. E nós temos que tomar cuidado com isso, irmãos. Por quê? Porque o que nós fazemos para a glória de
Davi, ele conhecia quem era o Senhor, ele sabia quem era o Senhor, mas mesmo assim, ele continuou fazendo. Abre a sua Bíblia, 1 Crônicas, capítulo 21. Nós vamos ficar entre as duas passagens, porque uma conta umas coisas e a outra conta as outras. 21:6. Que vai dizer assim, porém, os de Levi e Benjamim não contou entre eles, porque a palavra do rei foi abominável a Joabe. Entenda que Joabe, ele entendeu aquilo, ele contou todo Israel, contou todos, mas em Benjamim e Levi ele não contou. Porque a lei já dizia, se nós vimos lá, nós temos um pouco mais, vai dizer que os filhos de Levi não eram para ser contados para Merari, porque eles eram para o sacerdócio. Mas Joabe, ele ficou tão assim com aquela ordem que ele fez, mas ele não fez tudo. Ele disse, não vou contar, eu vou contar só um pouco e tá bom para o rei. Porque aquilo pareceu abominável, algo que ele sabia que estava errado, mas por obediência ele tinha que fazer. Aí que é o contraste, irmãos. Entendemos o zelo e a obediência de Joabe. Mesmo ele sabendo que é errado, mesmo ele sabendo que não podia, mesmo sabendo que o rei estava fazendo algo errado, mas ele diz, eu devo obediência ao rei. Ele tentou contestar, mas o rei diz, cumpra a minha palavra. Ele foi e... Entenda que muitas vezes é isso que nós não fazemos. Nós podemos até aconselhar, podemos até falar, mas nós temos que fazer o que a pessoa está falando para fazer, se é uma autoridade. Porque senão o preço vai cair sobre quem? Sobre a autoridade. Não caiu sobre Joabe. Porque Joabe ele apenas fez. Mas o erro muitas vezes do ser humano é o quê? É querer contender com a autoridade. Deixa que no tempo certo Deus vai abrir os olhos. No tempo certo Deus ele vai mostrar. No tempo certo Deus ele vai o quê? Fazer. Então Joabe ele fica ali, e ele faz, mas ele não conta os levitas e nem conta a tribo de Benjamim. Ele conta todas as outras. Por quê? Porque aquelas palavras para ele pareceram palavras difíceis. Abra aí a sua Bíblia, 2 Samuel capítulo 24 e o versículo 8. Que vai dizer assim, assim rodearam, 2 Samuel 24, 8, assim rodearam por toda a terra, e ao cabo de 9 meses e 20 dias, voltaram a Jerusalém. Olha o tempo que demorou, 9 meses e 20 dias. Então esse foi o tempo que eles percorreram, agrupando e numerando o povo. E no versículo 9 vai dizer assim, e Joabe deu ao rei a soma do número do povo contado. Havia em Israel 800.000 homens de guerra que arrancavam a espada, e homens de Judá eram 500.000 homens. Ou seja, total 1.200.000 pessoas. Ou seja, do tempo que o povo entrou na terra prometida até o tempo de Israel, os homens de guerra dobrou a quantia. Tinha dobrado, eram 601.000, agora era 1.200.000 homens. Só que muitas vezes, aí é que vem o quê? A resposta. Vamos abrir em 2 Crônicas para nós entendermos. Em 1 Crônicas, capítulo 21. E o versículo 7.
vai dizer assim, ó, e este negócio também pareceu mal aos olhos de Deus, pelo que feriu a Israel. Sabe o recém-nascido? Demorou 9 meses e 20 dias. Ou seja, é por isso que muitas vezes quando nós fazemos algo, na hora parece que acertamos, porque a cobrança não vem na hora. Ela vem a quando? Depois. Então entenda que a cobrança de tudo que Davi ele fez não foi na hora que ele tomou a decisão. Foi depois que se completou 9 meses e 20 dias. Depois de todo esse tempo, é que o Senhor falou assim, olha, mas eu não estou concordando com esse negócio. Isso que nós precisamos atentar. O que eu estou fazendo, quem sabe, é uma ordem, é uma lei do Senhor. Mas o meu propósito é o certo. O Senhor está concordando em eu fazer aquilo? Sabe por quê, irmãos? Porque muitas vezes tem várias formas de eu ajudar pessoas. Vamos só simplificar em ajudar. Muitas vezes eu posso ajudar na ironia. Como é ajudar na ironia? É dar de qualquer jeito. É mostrar que você está dando porque você tem. E não porque você ama a pessoa. Não, tem bastante. Toma isso aqui para você. Pega aí. Muitas vezes nós vamos dar as coisas, até mesmo com uma pessoa que pede, nós damos com ironia. Pegamos, toma, mas não é de nosso saco, então leva. Estamos o que? Ironizando, que nós temos, mas a pessoa não tem? Nada. Nós estamos fazendo certo em ajudar? Sim, mas a nossa maneira está errada. Deus está olhando, está tudo errado. Era melhor não fazer, não ter dado. Ter dito não. Porque estamos fazendo certo, mas de uma maneira errada. Estamos ironizando muitas vezes as coisas. Ou estamos o que? Dando como desprezo. Ah, pega aí, está tudo certo. Desprezando. Em vez de nós fazermos o que? De uma maneira certa, da maneira correta. Então entenda que Davi estava fazendo algo que era lei, algo que era certo, mas a intenção dele era errada. Porque muitas vezes damos alguma coisa para as pessoas. Eu já vi isso, né? Muitas vezes ouvi de pessoas, não, eu dei, porque senão eu fico enchendo o saco aqui, então eu dei para ele ir embora. Ele já se afastar, então eu já dei. Quer dizer, ajudou, mas com um propósito errado. E muitas vezes isso vai o quê? Cair só porque Deus ele vai olhar e vai dizer assim, você fez o certo, mas o seu propósito está errado. Porque você tem que colocar o seu coração em tudo o que você vai fazer. Ou seja, se Deus ele deu uma lei para nós, muitas vezes nós não podemos fazer o quê? De uma maneira errada. E nessa passagem, o interessante também é que não vai dizer que o povo ele contribuiu com aquilo que tinha falado. Não vai dizer que o povo estava contribuindo para o tabernáculo, para a tenda da congregação, para o sacerdote. E não podemos alegar que eles contribuíram, não, porque a Bíblia não vai falar. Mas segundo o que diz lá onde nós lemos em Êxodo capítulo 30 e versículo 11, quando o povo fosse contado, era preciso dar uma oferta para que a praga não viesse. Nós temos nada. Então podemos entender essa passagem que Davi, além dele mandar numerar o povo, ainda não exigiu que o povo contribuísse para o templo. Fizesse a sua oferta para o templo. E a Bíblia vai dizer que quando ele acaba de contribuir, o Senhor diz assim, ó, eu não estou nesse negócio. Vamos ler aqui no versículo 9, 21, 9. Em 1 Crônicas, capítulo 21, e o versículo 8. Agora nós vamos ficar só aqui em Crônicas, para nós entendermos um pouco. 21, 8. Então disse Davi a Deus, gravemente pequei em fazer tal coisa, porém agora ser servido, tirar a iniquidade dos teus servos,
porque procedi muito loucamente. Ou seja, Davi, ele começa, depois de 9 meses e 20 dias, Davi, ele começa a reconhecer que ele errou em fazer aquilo. E sabe o que é interessante? Eu reconhecer que eu errei, não vai apagar consequências do meu erro. E muitas vezes as pessoas acham que um pedido de desculpa vai mudar. Não vai mudar. A consequência está ali, o ato está ali. Ou seja, ele se arrependeu, ele disse, não, pequei loucamente. O que eu fui fazer? Por que eu fui fazer isso? Ele se arrepende, mas ele já tinha feito. O interessante é esse, Davi, né? Por isso que ele é o homem segundo o coração, porque ele fazia, mas ele se arrependia. Mas mesmo nós nos arrependendo dos nossos erros, não aniquilamos a consequência deles. Nós erramos, mas por isso que a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Porque todo pecado tem um salário, uma consequência. E quando Davi ele reconhece, ele se arrepende, a Bíblia diz assim para Deus, fala assim para o profeta Gade: vai conversar com Davi. Versículo 9. E falou, pois, o Senhor a Gade, o vidente de Davi, dizendo: vai e fala a Davi, dizendo: assim diz o Senhor, 3 coisas te proponho, escolhe uma delas para que eu a faça. E Gade veio a Davi e disse: assim diz o Senhor, escolhe para ti, ou 3 anos de fome, ou 3 meses te consumir diante dos seus adversários, e a espada dos teus inimigos te alcance, ou que 3 dias a espada do Senhor, isto é, a peste na terra, e o anjo do Senhor destrua todos os termos de Israel. Vê, pois, agora que resposta hei de levar a quem me enviou. Ou seja, como ele disse, eu sou o rei e eu estou mandando, Deus ele falou assim, então se é o rei você manda, então eu vou deixar você escolher qual consequência você quer do seu rei. Isso era para demonstrar, por quê? Porque creio eu que Deus ele queria tirar o que de Davi? O orgulho. Então muitas vezes Deus ele permite algumas coisas porque ele quer tirar algo de nós que está nos prejudicando. Então diz assim, olha, você decidiu, você contou, você se arrependeu, mas agora tem a consequência. E a consequência é essas 3 coisas: 3 anos de fome, ou 3 vezes teus inimigos te perseguindo e te alcançando, ou 3 dias de peste, de praga sobre todo Israel. O que você quer? Qual é a sua escolha? Então entenda que não tinha nenhuma escolha boa, só tinha escolha ruim. Por quê? Porque quando nós pecamos, não existe nenhuma consequência. Aqui eu abro um parênteses para nós entendermos que o pecado só traz coisa ruim para as nossas vidas. Então, se nós aprendemos com Davi que o pecado só vai trazer consequências ruins, eu vou dizer, eu não posso pecar. E por que você não pode pecar? Porque eu não quero trazer consequências ruins para a minha vida. Eu quero somente coisas boas que acontecem. Só que muitas vezes as pessoas elas pecam e acham que não vai ter consequência nenhuma. Por quê? Porque as coisas não acontecem em imediato, na mesma hora. Acontece depois. Aconteceu 9 meses e 20 dias depois. Quantas coisas Davi não viveu nesses 9 meses e 20 dias? Quantas coisas ele não olhou e não contemplou e achou, eu tomei a melhor decisão. Olha, não aconteceu nada ainda. E não é assim que nós vemos as pessoas? Saem da igreja, se desviam e olham assim, não, mas a minha vida parece que agora está sendo boa. Parece que agora eu estou vivendo. Parece que agora as coisas estão acontecendo. Mal ele sabe que vai chegar o dia da consequência. Que nós possamos parar e aprender com Davi.
Todo pecado há uma consequência. E toda consequência é ruim. Deus não deu nenhuma coisa boa, só deu coisa ruim. Por quê? Porque o pecado em mim não gera nada de bom. O pecado em você não vai gerar nada de bom. Só vai gerar consequências ruins. Consequências, mesmo eu me arrependendo depois. Mesmo eu não permanecendo no pecado depois. Mesmo eu pedindo perdão depois. O perdão não anula a consequência. E existe muita gente frustrada e decepcionada. Por quê? Porque acha que o seu arrependimento vai anular a consequência dos anos de erro dele. Não anula. Nós temos o quê? Que colher essa consequência. Aí as pessoas, quantas vezes você já ouviu? Não, mas parece que agora eu fui para a igreja, agora tudo de ruim aconteceu. Sim, consequência do que você fez lá atrás. Você se arrependeu, agora você está em Cristo, você pediu perdão? Sim, agora você vai começar a viver uma vida sem pecado. Isso que você vai fazer agora, você vai colher aonde? Lá na frente. Mas agora, existe um passado ainda de pecado. E é isso que as pessoas não aceitam. E é isso que o inimigo tem mais tirado pessoas da presença do Senhor. Porque elas olham para o que elas estão fazendo e dizem, mas eu estou fazendo tudo certo agora, por que esse mal está vindo? Quantas vezes eu conversei com pessoas e pessoas dizem isso? Daí você vai dizer, mas isso é consequência daquilo lá atrás. Não é consequência, não é porque hoje você está bonzinho. Davi ele pensou, ele falou assim, ele se arrependeu, pediu perdão, mas Deus disse assim, eu tenho a consequência. Então tudo que está aqui é para nós meditarmos e aprendermos. Vamos para a presença do Senhor, nos arrependemos sim, mas tem a consequência daquilo que eu fazia antes. O meu arrependimento de hoje não anula a consequência dos meus erros lá atrás. Davi ele se arrependeu de algo que ele tinha feito há 9 meses e 20 dias atrás. E Deus disse, mesmo passando todo esse tempo, escolhe o que você tem. Daí a Bíblia vai dizer, 21:13. Então disse Davi a Gade, estou em grande angústia. Caí, pois, nas mãos do Senhor, porque são muitíssimas as suas misericórdias, mas que eu não caia nas mãos dos homens. Ele disse que eu quero cair nas mãos do Senhor, pode mandar uma praga. Eu escolhi, é isso. E qual foi a consequência? Mandou, no versículo 14, mandou, pois, o Senhor a peste a Israel, e caíram de Israel 70.000 homens. Olha quantas pessoas morreram por causa do erro de um líder. Porque Davi não era uma pessoa comum. Davi ele era um líder. Davi ele era um espelho. Davi ele era a pessoa que era responsável por toda aquela nação. Então o que ele fazia não recaía somente sobre ele, mas recaía sobre todo o povo. Então entenda que morreram por causa do pecado, a consequência foi 70.000 homens perderam a sua vida com aquela praga. É porque muitas vezes nós erramos. Fico alerta para nós não errarmos. Eu não sei qual é a consequência do meu pecado, aonde ele vai cobrar e quem ele vai cobrar, que tipo de coisa eu vou ter que passar. Davi ele teve que olhar o povo morrendo e ele dizer, eu sou culpado. O povo estava morrendo e ele dizia, o povo está morrendo por minha causa, por causa do meu pecado. Eu já me arrependi, eu já pedi perdão, mas é consequência. Porque Deus queria mostrar para Davi que aquilo que ele tomava de decisão não só vinha sobre a vida dele, mas vinha sobre a vida de todo ele pesado. É por isso que as nossas decisões em nossas famílias não atingem somente a nós. Atinge a família inteira. Por quê?
A Bíblia vai dizer que eu e minha esposa somos uma só. Se eu sofrer, ela vai sofrer junto. Se ela sofrer, eu vou sofrer junto. Se eu fizer algo de errado, ela vai ajudar a pagar o preço junto comigo. E se ela fizer, eu vou pagar o preço junto com ela. Porque as minhas atitudes e as atitudes